Muito bem, você estava acompanhando aí as notícias da capital fluminense, da região metropolitana em destaque no Bom Dia Rio. A partir de agora, Bom Dia da Inter, bem-vindo aqui conosco. Imagens ao vivo neste momento de Campos, 24 graus da cidade. Essas imagens aí demonstram a realidade de quem vive, de quem mora no bairro Novo Jockey, um dos pontos mais afetados pela chuva. Olha aí, ainda há regiões com alagamentos, olha o ciclista passando ali com dificuldades neste ponto, ruas Manuel Cordeiro com a Manuel Viana. Isso vai ser assunto da gente aqui no Bom Dia de hoje. Vamos lá então, a partir de agora, as principais notícias das regiões dos Lagos, Serrana, Norte e Noroeste Fluminense e também parte da região metropolitana do Rio. É claro que você pode participar com a gente no Bom Dia da Inter. Vai mandando sua mensagem aqui, o telefone vai aparecer aqui embaixo para você. Olha lá, é o 22 98802 5203. Desde já, obrigado pela audiência. Agora 8 horas, 1 minuto, vamos seguindo. E olha, a gente abre o Bom Dia da Inter de hoje falando de um assalto à mão armada que aconteceu em Cabo Frio e terminou em um acidente de trânsito. Quem vai trazer as informações para a gente é o Matheus Augusto. Ele está na delegacia da cidade e tem as informações. Bom dia para você, Matheus. O que você traz de informações sobre esse acontecimento? O carro dos bandidos bateu, como é que foi isso? Bom dia. Oi, Salutiel, tudo bem? Bom dia para você, uma excelente sexta-feira para quem está com a gente aqui no Bom Dia da Inter. Olha, pelo estado que ficou o carro, provavelmente foi uma perseguição que parecia cena de filme. Segundo informações da polícia, esse caso aconteceu ontem à noite. Esse carro teria sido roubado no bairro São Cristóvão, aqui em Cabo Frio, e uma dupla, segundo a polícia, uma dupla armada com uma arma de brinquedo, um simulacro de pistola, roubou esse veículo branco, esse carro branco, na porta do Hospital Central de Cabo Frio, que fica localizado no bairro São Cristóvão, e fugiram em alta velocidade em direção à orla da Praia do Forte. Após o assalto, a polícia militar então iniciou essa perseguição a esse carro, que em alta velocidade perdeu o controle e acabou batendo contra uma árvore, quase chegou a cair na água. Pelas imagens que a gente conseguiu observar nas redes sociais, foi ali perto do Cantão do Forte, uma região bastante conhecida aqui em Cabo Frio. E olha só como é que ficou a frente desse carro. Sidney Pontes vai mostrar em detalhes, inclusive o airbag desse carro foi acionado, então um acidente que movimentou a região ali, e a polícia está investigando todo esse caso. A gente está aqui na delegacia que vai apurar outras informações para ir atualizando ao longo do dia, mas olha só o estado desse carro, Salutiel. Obrigado, Matheus, pelas informações. Sidney Pontes, das imagens ali mostrando o estado desse carro. Você viu, ficou bastante amassado ali, a parte da frente principalmente. Foi roubado em uma região de Cabo Frio. Na fuga ali, os bandidos sofreram esse acidente. E ao longo dos nossos telejornais, a gente vai continuar acompanhando esse caso, trazendo informações. 8 horas, 3 minutos e tem uma denúncia grave no Hospital Raul Sertã, em Nova Friburgo. A família de uma mulher que está internada diz que ela pode perder a perna por causa de uma suposta negligência médica. Nós vamos à cidade agora conversar com Barney Campos, que está ao vivo lá em Nova Friburgo. Inclusive, Barney, a família diz que a mulher não teria sido atendida por um especialista, não recebeu o atendimento adequado. Qual informação você traz para a gente? Eu vejo que você está com uma familiar aí ao seu lado, não é isso? Bom dia, Barney. Sim, Salutiel, eu estou com a Ana Beatriz aqui, que é filha da paciente, a Juliana, que está internada aqui no Hospital Municipal Raul Sertã há 18 dias. E a gente já tem uma notícia ruim para dar, infelizmente, né? Ela, por conta dessa suposta negligência médica, vai ter que amputar a perna. Essa informação foi confirmada ontem. Vou conversar com a Bia aqui, a filha da Juliana, que está internada aqui. Bia, bom dia para você. É claro que na medida do possível, né? Porque todo esse sofrimento já há quase 20 dias. Conta pra gente como que começou essa história toda. Bom dia. Ela deu entrada aqui no hospital com o primeiro diagnóstico sendo erisipela, uma infecção no pé. Começou o tratamento, né, com o uso de antibiótico. Foi feito um procedimento de desbridação, onde abriu essa ferida. Só que após isso
ela foi para a internação, onde uma médica começou a acompanhar o caso. Ela é diabética, hipertensa, e ela não pediu uma visita de um especialista. Na segunda-feira eu tive que implorar a um médico que pedisse esse parecer, porque eu não sei o que aconteceria se esse especialista não viesse agora. E infelizmente veio a pior notícia de que vai precisar realizar essa amputação, e ainda tem uma divergência entre os médicos em relação à extensão. Alguns falam que vai ser só o pé, outro que vai ter que ser uma parte bem extensa da perna, que é um procedimento invasivo, e eu preciso de um laudo que o hospital não quer me fornecer para tentar fazer uma transferência para o hospital especializado, porque eu não confio mais. Toda a negligência que eu sofri dentro do hospital em relação à equipe médica, eu não consigo deixar minha mãe mais aqui e fazer um procedimento desse. Eu estou muito frustrada com toda essa situação, porque ela chegou aqui e vai sair sem a perna, né? Bia, nós temos uma resposta aqui da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde disse o seguinte, que a família da paciente deve procurar a direção médica do hospital para sanar quaisquer dúvidas, considerando que as informações de pacientes estão protegidas por sigilo. Só que, Bia, rapidinho para a gente encerrar, conversar com a direção médica do hospital é o que você tem mais feito, né? Sim, eu estou desde o início da semana conversando com a direção do hospital. Ontem eu conversei diretamente com o diretor-geral do hospital e ele... sim, não fez nada por mim, principalmente em relação ao laudo. Foi ele que falou que não poderia me dar esse laudo e eu só estou precisando disso. Ok, Bia, obrigado então pelas informações. A gente, é claro, não pode deixar de continuar acompanhando essa situação. Salutiel, contigo. Obrigado, Barney, pelas informações. Agradece a entrevistada, que tudo termine da melhor forma possível. A gente está aqui para prestar esse serviço à população, e saúde é um serviço essencial. A gente vai continuar, claro, acompanhando essa situação dessa paciente lá no Raul Sertã. E por falar em serviço, vamos dar uma olhadinha no trânsito, como está o trânsito em algumas cidades da nossa região. Olha aí, 8h07, você saindo de casa agora para o trabalho, é sexta-feira, aí na tela, Rua do Imperador, em Petrópolis, vai vendo só como tá? Olha só, a movimentação está tranquila ali em Petrópolis nesse momento, a gente percebe que o tempo está nublado na cidade. Esse trecho aí, a Rua do Imperador, é perto da subida da General Osório, tem um cruzamento ali, trânsito fluindo tranquilamente na cidade imperial. Vamos dar um pulinho na região dos Lagos agora, em Cabo Frio. A gente consegue agora ver mais uma câmera? Ah não, Campos, a gente tem Campos agora, olha aí na sua tela, ali você tem a BR-101 lá embaixo, fluindo normalmente o trânsito, apesar de uma certa intensidade, aquele tráfego de caminhões, sempre comum da BR-101, principalmente na altura de Campos. Está aí então um panorama para você do trânsito nas nossas cidades, principais cidades, Campos e Petrópolis. E olha, a Defesa Civil de Campos divulgou um balanço de como ficou o município após as chuvas. Foram 55 pontos de alagamento em 30 bairros da cidade. Isso é muita coisa, gente. O Renato Filho está no bairro Novo Jockey, um dos pontos mais afetados. Ele vai trazer para a gente agora as informações, a atualização dessas chuvas. Renato, a gente até abriu o Bom Dia com imagens dessa rua que ainda tem bolsões d'água, não é isso? Quais informações você traz para a gente sobre essas chuvas aí? Bom dia, Renato. Bom dia, Salutiel. Bom dia para você que está nos assistindo. Nesse momento eu estou na rua Manuel Cordeiro com Manuel Viana, né? Uma das ruas aí apontadas como ponto crítico da cidade pela Defesa Civil. Mas a gente vê agora que o nível da água já escoou bastante. Eu conversei com um morador mais cedo, ele me disse que aqui era impossível passar de carro a pé, então era mais complicado ainda, né? Mas a gente vê que o nível da água já desceu, então, né, ainda segue alguns pontos de alagamento aqui. Eu vou trazer um balanço divulgado pela Defesa Civil de Campos, que informou que ontem um muro de uma casa foi levado pela força da água no distrito de Travessão, além do teto de um banheiro de uma casa no Parque São Caetano, que desabou também na tarde de ontem. Então, como a gente disse aí, foram 55 pontos de alagamento em 30 bairros da cidade, como Pecuária, Codim, Pelinca, o Parque Aeroporto, o Parque Santa Rosa, Ilha do Cunha, Parque Guarulhos, além de outros bairros também que
seguem com ruas alagadas, né? Em áreas como Lagoa de Cima e Conceição do Imbé, equipes da Prefeitura continuam dando suporte às ações da Defesa Civil, como, por exemplo, na recuperação de limpeza de estradas que foram interditadas. A gente tem aí cerca de 70 ocorrências que as equipes do órgão atuaram, né? Além disso, a tendência do tempo aponta a possibilidade de chuvas fracas e isoladas, né? Nesse momento faz sol em Campos, mas a gente segue atento aqui, né, à Defesa Civil e às recomendações dos órgãos, né? Porque a previsão é de pouca chuva, mas a gente segue atento aí, tá bom? Eu volto com você no estúdio. Salutiel. Renato, você continua com a gente, segura a imagem aí pra gente, olha a dificuldade do morador. Renato, só passa pra gente seu bairro Novo Jockey, essa rua aí especificamente para dar esse serviço para o campista. Olha como está a situação. Qual é o nome da rua? É a rua Manuel Cordeiro com a rua Manuel Viana, né? A gente vê aí o carro também tendo dificuldade, moradores que passam a pé, de bicicleta também tendo dificuldade. A gente vê agora mais uma moradora passando aí, né, de bicicleta. A gente vê as dificuldades que eles têm com relação a isso, né? Precisa ter um escoamento melhor, né? Precisa ter, né, alguma ação aí para trazer mais, né, conforto aí para esses moradores, né, que precisam, né, deve estar indo para o trabalho, para os seus afazeres diários, né, e enfrenta essa realidade difícil aí, né, Salutiel. Ok, Renato. Juliana Nascimento nas imagens. Olha, é uma situação complicada. Veja só, gente, isso aí, independentemente da chuva, isso aí é um desleixo do poder público com o bairro. A gente percebe, parece que já teve asfalto em algum momento, não sei, é o que me parece, mas um asfalto muito fraco. Esse asfalto já se desfez, ficaram esses buracos. Alô, Prefeitura de Campos, fica esse alerta. Está aí o bairro Novo Jockey pedindo socorro nessa região, e não há aí um escoamento adequado dessa água da chuva, né? A gente sabe que Campos aí é uma planície, é difícil fazer o escoamento, mas aqui, pelo que a gente vê, não há nenhum tipo de intervenção aí do poder público no sentido de obras para poder melhorar o escoamento e também a pavimentação. Muito complicado. Obrigado, Renato, Juliana Nascimento e Renato com as informações, a Juliana com as imagens. E tem um órgão, gente, que é muito importante, que toda a Defesa Civil recorre para se informar sobre eventos climáticos extremos no nosso país, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. E veja só esses dados que a gente vai rodar agora para vocês. Desde que ele foi criado, em 2011, os alertas vêm aumentando, tá? Nos primeiros 5 anos, eles acompanharam aí o aumento de municípios monitorados. Mas de 2016 a 2024, ou seja, nos últimos 8 anos, a lista de cidades aumentou apenas 8%. Mas olha só, já o número de alertas saltou mais de 80%. Veja só nessa arte aí, é impressionante, gente, mais de 80% o número de desastres nestes 8 anos somente, tá? E subiu 49%. Você está vendo o gráfico aí, nesse momento, desses dados. 8% número de municípios monitorados, mas olha lá, em contrapartida, olha, 83% no aumento de número de desastres. E aí, entre os 3 municípios do país com maior número de registros desses desastres, sabe quem aparece entre os 3 primeiros? Petrópolis, na região serrana do nosso estado, seguida, olha só, de capitais como Salvador e São Paulo. Veja como Petrópolis é uma zona de alto risco para esse tipo de acontecimento. E com as chuvas, a Defesa Civil de Petrópolis está trabalhando para minimizar os transtornos para os moradores. E já que a gente citou Petrópolis aí nos dados do CEMADEM, hoje terá teste das sirenes no 1º e 3º distrito da cidade. A Raíssa Mota vai trazer as informações ao vivo, direto da cidade, direto da Serra. Bom dia, Raíssa. É importante que a população fique atenta e agora, mais do que nunca, com todas essas chuvas, testar esses equipamentos é de suma importância, não é isso? Bom dia, Raíssa. Isso mesmo, Salutiel, é extremamente importante. Um bom dia para você e também para quem está acompanhando a gente aqui no Bom Dia da Inter. Olha, dá para ver que a temperatura caiu um pouquinho aqui em Petrópolis, né? Ontem teve algumas pancadas de chuva, agora há pouco já caiu também uma chuvinha fininha, porém sem transtornos, mas janeiro realmente é um mês muito crítico, né? A região serrana como um todo acaba sofrendo com essas chuvas de verão e Petrópolis registrando, como você acabou de citar, muitas ocorrências. Por isso, a Defesa Civil vai fazer como de costume
costume, né, o teste das sirenes a partir das 10 da manhã. Esse teste ocorre no 1º e no 3º distrito da cidade, onde ficam as 22 sirenes, e ele é essencial para garantir que, caso precise ser acionado realmente o sistema, que ele funcione e atenda de forma eficaz as pessoas que moram em áreas de risco. Aqui atrás de mim, por exemplo, aqui perto, né, tem uma sirene que avisa sempre do risco de inundação no centro da cidade, e as dos bairros também costumam avisar sobre o risco de deslizamentos, orientando a população também que se dirija a um ponto de apoio mais próximo, que aqui na cidade são mais de 60. Em Teresópolis também vai ter esse teste, tá? No mesmo horário, às 10 da manhã, a Defesa Civil de Teresópolis vai estar com essa ação em alguns bairros da cidade, também de forma preventiva para garantir o funcionamento dessas sirenes numa possível chuva, em alguma real emergência. Então, morador de Petrópolis e de Teresópolis, não se assuste, não precisa ficar preocupado agora de manhã quando as sirenes tocarem, mas em caso de chuva, fiquem atentos, realmente obedeçam às ordens da sirene, não fiquem em áreas interditadas, áreas perigosas. Salutiel, volto com você. Obrigado, Raíssa Mota, pelas informações. Então, só reafirmando, Petrópolis e Teresópolis com teste das sirenes às 10 da manhã. Não se assustem, moradores, está esse serviço para você. E vamos conferir a previsão do tempo. Vamos ver como vai ficar o tempo aí para os próximos dias, gente. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos confirmou que estamos em uma configuração de laninha. Ontem essa confirmação saiu. O laninha, ele ocorre quando há o resfriamento de uma porção específica do Oceano Pacífico, e esse fenômeno facilita o deslocamento das frentes frias pela costa do sul e do sudeste. E a passagem de várias frentes frias ajuda a organizar os corredores de umidade entre o norte e o sudeste do país, facilitando a famosa formação das ACAS, as zonas de convergência do Atlântico Sul, ou seja, deve ser um verão mais chuvoso, acima da média e com temperaturas abaixo da média esperada, tá? Vamos dar uma olhadinha, a gente tem aqui as artes para mostrar para vocês como vai ficar a situação, olha aí. Região dos Lagos, isso para hoje, gente, olha lá. A gente tem amanhã com 24 graus, tarde com 28, noite com 25. A gente já vê que muda o panorama da chuva, não tem aquela previsão de chuva intensa, é uma chuva mais fraca. Mudando de região, vamos agora para qual região aqui no nosso telão? Região serrana, vai vendo só, olha, manhã 19 graus, região serrana um clima sempre mais ameno. Tarde 24, noite 18. A gente vê que amanhã na região serrana pode ainda dar uma chuva mais fraca, mas a partir da tarde já tem um tempo mais firme. Mudando agora, vamos para outra região do nosso estado, norte e noroeste fluminense, que sofreu bastante com as chuvas, regiões que sofreram muito. Manhã 24 graus, agora já com possibilidade de uma chuva mais fraca durante a manhã, mas a partir da tarde, ó, 29 esquenta. À noite refresca um pouquinho, volta para 24, mas sem previsão de chuva a partir da tarde. Vamos lá, outra região, a gente tem metropolitana, acabou. Norte e noroeste do estado está então a previsão do tempo para você. 8 horas e 17 minutos, para tentar evitar os problemas com as chuvas, o governo do estado do Rio de Janeiro está fazendo a limpeza dos rios do estado. E essa semana, essa operação de limpeza está em Teresópolis, na região serrana. As informações agora com a Priscila Torquato. Um ótimo dia para você que está acompanhando o Bom Dia da Inter. A nossa equipe está aqui em Teresópolis acompanhando o trabalho de limpeza dos rios, que essa semana veio aqui para a região da Barra, em Teresópolis. Essa é uma iniciativa, né, de limpeza e desassoreamento dos rios para o enfrentamento das chuvas de verão. A Prefeitura de Teresópolis, em parceria com o governo do estado, disponibilizou maquinários para fazer esse trabalho aqui em Teresópolis, que já está acontecendo desde o começo do ano e que segue até o próximo mês. Os serviços, né, contam aí com 12 máquinas e 10 caminhões disponibilizados pelo governo do estado para fazer esse trabalho do Limpa Rio, que é um trabalho de limpeza para reduzir os impactos das chuvas aqui de verão, né, na região serrana. A gente lembra que no começo do ano, algumas ruas aqui de Teresópolis chegaram a ficar alagadas, houve sim transbordamento de rios aqui na cidade. Então esse trabalho sendo feito ao longo do ano para tentar diminuir esse impacto das chuvas de verão aqui na região serrana. Esse trabalho segue ao longo do mês, sendo realizado aqui pela Prefeitura de Teresópolis e também pelo governo do estado. Priscila Torquato, de Teresópolis, para o Bom Dia da Inter.
Muito bem, tá as informações com o Priscila Torquato. Olha, um trabalho importante, tem que ser feito o desassoreamento dos rios, aí, o verão está aí, muitas chuvas. E aproveitando que a gente falou de Teresópolis, a Nair, lá de Teresópolis, participou com a gente aqui no WhatsApp, disse que está em festa porque a neta dela, a Heloísa, vai completar 18 aninhos no domingo. Parabéns aí, Heloísa, parabéns à família, um abraço para você, Nair. E você já deve ter acompanhado que a Receita Federal divulgou uma nova regra para o uso do Pix e do cartão de crédito, mas existem boatos de que a transação será taxada, o que não é verdade, gente. Vamos voltar com o repórter Matheus Augusto ao vivo, ele vai falar sobre essas mudanças e o que realmente vai acontecer. Não é isso, Matheus? Na verdade, vai ter um monitoramento maior da Receita Federal, mas não tem taxa para o Pix, não é isso? Foi o assunto da semana nessa luta, é um dos assuntos da semana sobre isso. Eu, inclusive, ouvi várias pessoas falando que iam parar de fazer Pix porque seriam taxados, mas a Receita Federal divulgou que não terá uma taxação e sim um monitoramento. Nós vamos ouvir agora a explicação do secretário da Receita Federal, Robson Ferreirinha. Vamos ouvi-lo. O fato de haver alguma inconsistência não quer dizer que essa pessoa vai ser autuada, que ela vai ser multada. Significa apenas que a Receita Federal ela não vai gastar a energia focando em um contribuinte que não tem nenhuma inconsistência. O cidadão tem um salário de R$6 mil e todo mês ele tem um gasto, faz aplicações financeiras abaixo desse valor, não tem por que a Receita Federal se ater a isso. Agora, alguém que mês a mês, durante anos, todo mês, tem um gasto maior do que a renda declarada, ele vai ter uma atenção da Receita Federal. É falso, é mentira, não existe nada de cobrança de imposto sobre PIX. Isso não é verdade, não existe e nem pode existir, porque a Constituição não permite isso. Também é falso que a gente tenha criado alguma declaração nova. Faz mais de 20 anos, as instituições financeiras já prestam informação sobre cartão de crédito, sobre movimentação bancária para a Receita Federal. A gente também vai ouvir agora a fala de uma planejadora financeira que vai dar algumas explicações sobre o uso do Pix e também do cartão de crédito. Não vai haver um aumento direto de imposto, mas indiretamente a busca de imposto de renda, por mais imposto de renda. Não é uma nova tributação, é um novo controle. Então, o que eles fizeram agora é uma forma de obter todas as informações sobre entradas e saídas em conta corrente, independente do meio que isso foi feito. Você emprestou seu cartão de crédito para a outra pessoa e aí pagou sem ter dinheiro, porque quem está pagando é uma outra pessoa. Então, você vai ter que ter também um controle adicional. Tenho eu e minha esposa. Minha esposa também tem renda, então ela tem que entrar na sua declaração. A gente vai ter que estar muito mais atento ao que a gente declara no imposto de renda e o que a gente gastou durante o ano. Salutiel, já que já está tudo explicado, tudo esclarecido, meu amigo, faz um Pix para mim, por favor, sexta-feira. Manda aí um Pix, vou te passar minha chave, volto com você. Mas agora a Receita Federal está muito de olho, eu não vou te fazer Pix não, Matheus. Tá bom, todo mundo, quem não quer receber o Pix, não é isso? É só isso, gente, um monitoramento maior, o que já vinha acontecendo, mas agora a Receita Federal vai estar de olho nessas transações para ver se você não está tendo uma renda maior do que aquela que você declara. E a gente fala agora sobre a polêmica na Câmara de Vereadores de Santa Maria Madalena. A tesoureira do Legislativo é suspeita de desviar quase R$700 mil das contas públicas para usar em jogos de azar. Barney Campos está acompanhando essa situação. Bom dia novamente para você, Barney. A gente está aí vendo os desdobramentos dessa história e acompanhando as investigações, não é isso? Exatamente, Salutiel. Ontem eu, cinegrafista Pablo Paes, estivemos em Santa Maria Madalena, terra da saudosa e polêmica atriz Dercy Gonçalves, para apurar melhor essa história, né? Santa Maria Madalena é aquela cidade pacata da região serrana, aqui próximo de Nova Friburgo, né? Tem um pouco mais de 10 mil habitantes, segundo o último censo. E como que começou essa história? De acordo com o ex-presidente da Câmara, o Galo Brandão, que não quis gravar entrevista, no dia 30 de dezembro, essa servidora, a Elisandra, que é uma servidora de 20 anos de casa, né? Trabalhava como tesoureira, procurou ele para dizer que era viciada em jogos de azar e que teria desviado verba da Câmara para fazer essas apostas. O então presidente da Câmara afastou a servidora Elisandra, abriu uma comissão, abriu uma queixa-crime também
na delegacia e abriu essa comissão para apurar os fatos. E o valor, não tem um valor fechado ainda, mas se aproxima de R$700 mil, isso segundo o ex-presidente da Câmara. Lembrando que a Câmara de Santa Maria Madalena tem cerca de 25 servidores, uma folha salarial de cerca de 250 mil mensais, e com esse suposto desvio, os salários de dezembro não foram pagos. Vamos ouvir o atual presidente da Câmara, o André Alves, do União Brasil. Eu conversei com ele, ele disse que está tentando resolver essa situação o mais rápido possível. Vamos ouvi-lo. Eu já estou tomando pé da situação. Eu ainda não tenho uma informação concreta, porque ainda eu estou apurando os casos, sobre os extratos bancários, ainda não tive acesso a todos ainda. Estou bem envolvido nessa situação, porque já tem a folha de janeiro, que a gente já tem que resolver agora. Quero organizar a casa, se for possível pagar, eu vou pagar, mas dentro da legalidade. Nós vamos ouvir agora o advogado de defesa da Elisandra, doutor Pedro Linhares. Ele contou que essa história dela ter confessado o desvio desses recursos não é verídica. Vamos ouvi-lo. São 5 pessoas responsáveis diretamente: o presidente da Câmara, o contador, o controlador interno, o procurador e a tesoureira, minha cliente. É muito estranho, no mínimo estranho, que tenha se saído dos cofres públicos toda essa monta e ninguém tenha sabido. Bom, o advogado de defesa diz, que ela não confessou esse desvio, que essa história é equivocada. Já o ex-presidente da Câmara confirma que ela confessou. A história está sendo investigada. Eu procurei a Polícia Civil, que só se limitou a dizer que está investigando essa situação sob sigilo. O prefeito de Madalena também não quis se manifestar sobre o assunto. Salutiel, é contigo. Obrigado, Barney, pelas informações. Você vai acompanhar os desdobramentos dessa história, dessa polêmica em Santa Maria Madalena, dos nossos telejornais, com certeza. E agora chegou a hora de a gente ver o que você está mandando, o que você está enviando para a gente no WhatsApp. Sua participação aqui, é claro, sempre muito importante. Está aqui embaixo para você o telefone. Vamos lá. Tem aqui a Patrícia Schneider. Olha como ficou a rua Gumercindo de Freitas, Santo Amaro, em Campos, com a chuva da tarde de ontem. Toda vez que chove é assim. Patrícia mandando aqui para a gente. Olha aí na tela. Tudo alagado, é falta de escoamento da água da chuva, não tem para onde a água ir, aí faz isso aí. Outra participação, Ailton de Cabo Frio, ele diz o seguinte, até foi ontem no RJ1 com a gente, olha, quando chove bastante neste momento em Búzios, isso ontem, disse que o trânsito estava parado em Cabo Frio, na saída da cidade, registrando, Búzios inclusive, foi uma cidade muito afetada pelo temporal que caiu no final da tarde de quarta-feira. Agora tem aqui o Anderson, morador da Rua da Juventude Unamar. Olha, tudo alagado, gente. Água entrando dentro das casas. Valeu, Anderson. Olha a situação. Complicado isso, hein? Unamar sempre sofrendo também. Fabrício Escudini, Araruama. Erosão continua após as chuvas em Araruama. Rua da Paz. Olha aí. Situação complicada. A rua sendo devastada pela água da chuva porque não tem escoamento. Tem mais alguma participação? Olha, o Célio Alves, Rua Orlando Bragança, rua da delegacia pedindo socorro, bolsões de água, se Unamar, lá na rua do DPO. Olha só que situação. Tudo alagado, gente. Vira um mar d'água as ruas, porque não tem... Você vê que já parou de chover nesse momento ali que o morador, o Célio Alves, faz o registro, mas a gente percebe que a água continua empoçada, porque não tem escoamento devido. Bem, a musiquinha já está tocando. Olha aí, agora 8 horas e 28 minutos. Muito obrigado por sua companhia, por sempre acompanhar aqui o jornalismo da Inter TV, que não para por aqui. Daqui a pouco, logo mais, às 11h45, tem o RJ1 e agora, na sequência, temos o Bom Dia Brasil. A gente tem aí, ó, imagens para vocês ao vivo de Cabo Frio, Avenida Teixeira e Souza na sua tela, ó. Trânsito fluindo, você viajando com a gente com a Inter nesta manhã. Um abraço grande e até logo mais no RJ1. Tchau, tchau.